Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A prática da tortura tem registros desde a antiguidade. Os gregos a usavam para obter provas na instrução criminal. A tortura era aceita pela sociedade e destinava-se, em regra, aos escravos, para extrair confissões. Já os senhores podiam ficar isentos do compromisso de jurar a verdade em julgamentos. Para isso, trocavam o juramento pela tortura de um escravo. Os romanos também utilizaram a tortura como meio de obter confissões ou aplicar castigos. Na Idade Média, entre os séculos XII e XV até a Idade Moderna, a Inquisição assolou diversos países da Europa. Nos tribunais do Santo Ofício, instrumentos como a roda, o garrote, o cavalete e a cadeira de ferro eram amplamente utilizados. Esse sistema jurídico durou centenas de anos em diversas partes do mundo, condenando, torturando e matando milhares de pessoas. A chegada do Iluminismo no século XVIII trouxe a valorização da razão, o livre pensamento e o conhecimento científico. Os tribunais da Inquisição ainda aconteciam nesse período, mesmo com diversos pensadores introduzindo ideias sobre o direito do homem, como Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Voltaire, que ficou tocado com um caso de grande repercussão na França. Em 1762, Jean Calas foi condenado sem provas pela morte de seu filho. O motivo do assassinato seria religioso. Jean Calas era protestante e seu filho pretendia converter-se ao catolicismo. Jean Calas foi preso e submetido a várias torturas, até ser executado na roda em praça pública, embora jurasse inocência. Movido pelo espírito de justiça, Voltaire dedicou-se a provar a inocência de Calas. Em 1765, 3 anos após a morte de Calas, o filósofo conseguiu uma sentença de reabilitação de sua memória e a família foi indenizada. Além disso, Voltaire escreveu uma de suas obras mais importantes, o Tratado sobre a Tolerância. A obra clama por respeito às diferentes religiões e crenças e argumenta que a liberdade religiosa é um direito do homem. Outro filósofo importante desse período foi Cesare Beccaria. Em 1764, ele escreveu a obra Dos Delitos e das Penas, considerado o marco do direito penal moderno. No capítulo sobre tortura, Beccaria argumenta que ela é inútil no processo de investigação da verdade, pois pode levar um inocente a confessar qualquer coisa para evitar a dor. Além disso, a prática é injusta, já que pune antes mesmo do julgamento e da condenação. Mas somente em 1788, às vésperas da Revolução Francesa, a tortura foi parcialmente abolida na França. Muitos anos após o julgamento de Jean Calas e apesar de inúmeras obras de filósofos abordando o assunto, a tortura não foi abolida definitivamente. Regimes autoritários e guerras utilizavam a tortura contra prisioneiros, presos políticos e para reprimir revoltas de povos colonizados. Experimentos médicos, mutilações, privações do sono, confinamentos, choques e violência sexual são alguns dos exemplos de torturas praticadas ao longo dos séculos XX e XXI.
torturado permanece torturado. O que se quebrou dentro de nós não pode mais ser reparado. Para combater a tortura, documentos que a tratam como afronta aos direitos humanos foram redigidos ao longo da história, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, e a Convenção Internacional contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, de 1984, que deu um passo importante ao definir juridicamente o que é a tortura. A convenção foi aprovada pelas Nações Unidas, ratificada e promulgada pelo Brasil em 1991. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Mesmo após a assinatura da Convenção da ONU contra a Tortura, o problema persiste. A prática da tortura atravessou séculos, mudou seus métodos e inúmeras denúncias são registradas ainda hoje em diversos países. A tortura é crime e uma grave ofensa aos direitos humanos. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem aprender a amar. Não podemos mudar o sofrimento do passado, mas é nossa responsabilidade lembrá-lo para impedir que se repita.